Muito bom dia a todos, graça e paz em Cristo Jesus. E aí, hoje a gente pode falar que está frio de verdade. Então, numa manhã fria como essa, nada melhor do que você olhar para quem está ao seu lado e oferecer um abraço, uma palavra assim de motivação, de ânimo. Você pode abraçar quantas pessoas você quiser e conseguir. E fazendo assim, além do aquecimento físico, você se aquece também na comunhão, na alegria e na graça de Jesus. Pode abraçar aí algumas pessoas e nós vamos dar início ao nosso culto dessa manhã. Pode estar frio lá fora, mas aqui dentro está muito gostoso. E nós vamos começar a nossa celebração conhecendo mais uma bebezinha. Vou chamar o Tércio e a Tati que tragam a sua filhinha aqui. E os familiares que quiserem vir também podem. E se você quiser, fique em pé já. Nós vamos louvar o nome do Senhor e vamos agradecer a Deus por esse momento tão gostoso na vida dessa família. Vamos conhecer a Isabela, essa menina tão querida. Isso, vamos ficar aqui do ladinho. Nós vamos louvar o nome do Senhor com uma canção de gratidão. É sempre bom, sempre abençoador nós louvarmos o nome de Deus pela vida, coisa que só Ele pode dar, e cada bebezinho é um sinal vivo do poder de Deus e da vida que Ele nos dá. Nós seremos dirigidos pelo papai, pelo Tércio. Vamos louvar o nome do Senhor. Vem provar
expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Muito bem, nós vamos orar. Quem orará em primeiro lugar é o papai, é o Técio. Ele vai dedicar a Deus a sua filhinha e depois eu vou orar pela família. Mas primeiro é você, Técio. Pegue a sua filha e agradeça a Deus. Eu seguro o microfone para você. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. E somos extremamente gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós, como casal, Senhor, tivéssemos a Isabela, Senhor. E a gente coloca ela nas Tuas mãos, Senhor, para que ela seja uma serva Tua, Senhor, que ela siga os Teus caminhos, Senhor, e entenda os Seus propósitos, Senhor, para a vida dela, Senhor. Amém, Jesus. Eu te agradeço por tudo, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco, Senhor, comigo e com a minha família, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver agora se essa menina vem no meu colo. Será que você vai vir, filha? Põe desse aqui mesmo. Pronto. Fica do meu lado aqui direito, fica aqui no meio. Poxa, você está olhando para mim, que linda. Vocês veem só. A Isabela escolheu nascer no dia mais bonito do ano. Sabem qual é? 22 de maio. É o dia do meu aniversário também. Vamos ter que fazer a festa juntos, hein? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome e Te adoramos porque o Senhor é o dono da vida. Pai, nós reconhecemos nessa hora que essa menina Isabela é obra das Tuas mãos. E nós Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que deste ao Tércio e à Tati de receberem esse presente Teu. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe muito esse casal. Que o Tércio e a Tati recebam do Senhor a sabedoria para educar essa menina nos Teus caminhos. Que o Senhor dê a eles o sustento, tanto material como espiritual, emocional, para que eles tenham, Pai, toda a condição de dar a Isabela cada uma das necessidades que ela terá, que eles supram todas essas necessidades e que sejam ministros do Senhor na vida dessa menina, como pai e mãe, que cuidem dela com o carinho e o amor que ela merece e precisa. E Pai, que em Teu santo nome, essa menina seja uma bênção, tanto para eles, como para toda a família Osier, também, ó Pai, para a família Paulossi, e que no nome de Jesus, a igreja aqui também seja ricamente abençoada através dessa menina. E Pai, que ela cresça nos Teus caminhos,
que quando ela começar a tomar decisões, que ela decida ser uma crente em Cristo Jesus e entregue sua vida a Jesus. E agora pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe e guarde a Isabela. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ela e tenha misericórdia dela. Que o Senhor sobre ela levante o seu rosto e lhe dê a paz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar um minutinho, eu vou te devolver, senão o seu pai vai brigar comigo, né? E essa família está animada, viu, irmãos? Porque, estou apresentando um bebê aqui e outro vai vir ali, com o casal da ponta. Deus abençoe muito também a sua gravidez. Deixa eu devolver para quem? Para você? Pronto, gostei, Isabela. Gente, Deus abençoe todos vocês e parabéns por essa joia que Deus deu. Parabéns. Podem sentar-se, queridos. A vida, bênção de Deus. Essa semana também nasceu um outro bebê, a Olívia, que é filha do Ricardo e da Sheila, neta do Nivaldo e da Marli. Realmente nós precisamos terminar aqui o prédio, porque um andar vai ser só de berçário. Tantos bebês chegando, graças a Deus. Nós leremos, amados irmãos, um trecho da palavra de Deus. O Salmo 90, um trecho de reflexão sobre a vida, sobre o tempo. Eu vou ler o primeiro verso, verso 10, e depois vocês lerão o verso 12. Diz a palavra de Deus: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E vocês lerão, nós estamos com um problema ali na projeção, vocês lerão aquela parte do Salmo 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos repetir? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria em cada dia de nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome do Senhor. Nessa manhã friazinha, tem um cântico que diz: logo de manhã, mesmo com frio ou com calor, eu quero te buscar, Senhor. Vamos louvar o nome de Deus. Logo de manhã
comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora, em qualquer momento da nossa vida. E é isso que nós vamos cantar agora também.
socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, teu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, teu socorro eterno, meu abrigo. Homem, és o meu refúgio, minha fortaleza, teu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus, receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, estamos aqui para glorificar, ó Pai, a Ti, reconhecer, Senhor, o Teu amor em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio que temos, ó Pai, de exaltar a Ti nesta manhã, ó Pai. Senhor Deus, fale conosco, Senhor, nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, que possamos sair desta manhã, ó Pai, com nosso coração transbordando de alegria, Senhor, porque cultuar a Ti, Senhor, é algo maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora um período de dízimos e ofertas. E nós vamos cantar agora. Os irmãos podem sentar.
tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, em tua presença nós estamos aqui na tua casa de oração, Senhor. E creio que cada pessoa que está aqui é para te louvar, te agradecer e te dar, Senhor, aquilo, Senhor, que elas têm de melhor. Por isso, ó Deus, eu te dou graça por cada vida que aqui está, Senhor. Agora, neste momento, eu venho te pedir que cada envelope que entrou aqui seja consagrado por ti, Senhor, para que possa, Senhor, ser multiplicado e ser usado, Senhor, naquilo que tu, Senhor, quer que seja usado. Em nome de Jesus, eu te peço pela pregação, pelos louvores e por tudo, Senhor, que nós vamos fazer nesta casa de oração hoje, Pai. Para que o teu nome, Senhor, seja bendito e que seja louvado, Senhor, em todos os lugares que estiver nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.
Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Que Deus abençoe a sua palavra, que não foi lida, mas sim vista através desse vídeo que acabamos de compartilhar. Essa cena está extraída de João 4, você pode abrir a sua Bíblia, o famoso encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus. Usando esse texto, João 4, nós falaremos hoje pela manhã sobre sons, lugares, cores e imagens. Eu gostaria de começar pedindo a você que olhasse um pouquinho para si mesmo agora. Dê uma olhada. Você está de casaco, está de camiseta, tem uns 2 corajosos de camiseta. Qual é a cor da sua roupa? Como está o seu cabelo? As irmãs já tiraram até o espelhinho para dar uma olhada. Que sapato você colocou? Que cor? Qual é a forma do calçado que você está usando? Agora olhe para a pessoa que está ao lado. Ela está vestida como? Qual é a cor da roupa dela? Tem algum destaque? Talvez
um apetrecho assim colorido, cortou o cabelo a pessoa que está ao seu lado. O mundo é cheio de cores, é cheio de formas, e nós vivemos com base em cores, em formas, em imagens e também em lugares. Você está vestido de determinada forma, com uma roupa que tem determinada cor, você está em um lugar e possivelmente você está se sentindo bem. Você, quando saiu de casa hoje, você escolheu essa roupa propositalmente, principalmente as mulheres, obviamente. Talvez você tenha passado alguns minutos fazendo uma combinação entre o marrom, o bege. Você prestou atenção no detalhe, a cor do batom. Você mexeu o cabelo de um jeito diferente, o penteou, mas sentou-se no mesmo lugar. Isso é quase certo. Nós vamos hoje pela manhã pensar em como sons, lugares, cores e imagens interferem diretamente com a nossa espiritualidade, com a nossa fé e até com a nossa vida cristã. Há um texto escrito por David Schwartz, chamado Cultura e Força, que assim diz: nossas maiores alegrias e nossas maiores angústias estão relacionadas a sons, lugares, cores e imagens. Nossas memórias são basicamente estéticas. Nossas maiores alegrias e nossas maiores angústias estão relacionadas a sons, lugares, cores e imagens. Quando você nasceu e até antes de nascer, possivelmente você ouviu um som que guarda em sua memória até hoje. Era a voz da sua mãe. Talvez a voz do seu pai. Você nunca percebeu, talvez. Mas o timbre, a lembrança sonora da voz da sua mamãe é possivelmente a sonoridade que você mais gosta de ouvir. Os estudantes de Harvard, alguns anos atrás, descobriram isso. A identificação sonora, formada ainda no ventre da mamãe. Sons. Uma música que de repente estava sendo tocada quando o seu marido, na época quase um desconhecido, te convidou para começar um relacionamento. E aquela música ficou na mente. Como você gosta? Quando você a ouve, dá até vontade de dar um abraço nele ou nela. Um som que identifica um lugar muito especial e um momento muito especial. Uma cor. Você gosta tanto daquela cor pastel, aquele rosinha, tão bonito. E você nem sabia que aquela era a cor do berçário. O berçário onde sua mamãe teve que deixar você enquanto trabalhava, logo nos primeiros meses de vida. E aquela cor começou a fazer parte da sua história, mesmo sem você perceber. Aquela rua, igual a qualquer outra, mas parece ser uma rua diferente, melhor, mais hospitaleira. Afinal de contas, foi a rua onde você foi criado,
até sair de casa e ir para a faculdade. Lá você construiu suas primeiras amizades. A rua era a mesma, mas as amizades deram àquela rua um significado especial. Tudo isso fazem parte de um estudo, o estudo da estética. Como cores, como lugares, como imagens marcam a nossa vida. Nós nem percebemos, mas existem algumas lembranças que estão ligadas diretamente a cores, lugares, sons, imagens. Nós chamamos isso de imaginário. A nossa mente é como um reservatório. Nós guardamos uma série de coisas, nós guardamos informações objetivas, cálculos, para quem gosta de matemática. Nós guardamos datas, para quem gosta de história. Mas aqui também são guardadas percepções que vêm através de cores. Percepções que vêm através de imagens. Percepções que vêm através de lugares. Percepções que vêm através de locais. Tudo sendo guardado aqui dentro. E quando você menos percebe, vem à tona na sua vida essas cores, essas imagens, esses lugares, locais especiais na sua vida, tudo está lá guardadinho. E o seu cérebro e o meu faz um trabalho interessante. Ele começa a identificar alguns desses elementos. E de repente a cor que você mais gosta é o vermelho. Por que você gosta do vermelho? Qual é a explicação racional para você gostar tanto do vermelho? Você não sabe, mas é o que você mais gosta. Você gosta de determinada sonoridade. Não consegue explicar, mas é o que você mais gosta. É o que mais fala ao seu coração. Você, quando pensa em um lugar de refrigério e de paz, você logo imagina estar lá naquele cantinho que você descobriu certa vez quando viajava para o litoral. E ali passou a ser uma identidade de local, um local gostoso para parar e pensar. Cores, lugares, imagens. O que isso tem a ver com a fé cristã? O nosso gosto em relação a questões religiosas faz parte desse imaginário aí. Você gosta mais de determinadas canções, não é por causa da letra, mas é por causa do som. Você talvez diga que aqui é um lugar melhor para orar do que a sua casa. Você assimilou esse lugar como um lugar religioso ou espiritualmente mais forte. Você guardou uma imagem e de repente aquela imagem leva a sua mente a te sugerir determinadas coisas. A nossa fé está indiretamente ligada à estética. E hoje eu quero comentar com você como, muitas vezes, a essência da fé acaba se escondendo por trás de sons, por trás de cores, por trás de lugares, por trás de imagens. Você ouviu e viu ali o texto de João 4. Eu quero recordar
os versos 20 a 24. Vou lê-los, você pode acompanhar aí em sua Bíblia. O texto diz: nossos pais adoraram nesse monte, um lugar. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, um outro lugar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, nem nesse lugar e nem naquele lugar. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Será que todo esse imaginário pode interferir numa adoração em espírito e em verdade? Claro que pode. Adoração em espírito e em verdade, muitas vezes, se torna menos importante do que um lugar para adorar, do que uma forma de adoração, do que uma imagem, a imagem de como se veste, a imagem de como se comporta. O Senhor Jesus, nesse texto, falando àquela mulher, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz que a questão não é o lugar, a questão não é como você está fazendo. Se está levantando a mão, se está batendo palma, se está sentado em pé. A questão é o seu interior, é a sua verdade. Porque todos esses elementos não são a verdade. Eles são estéticos, eles são externos, eles são simbologias, eles são representações. O fato de se vestir de uma forma, dessa ou daquela cor, sentar-se aqui ou acolá, estar aqui dentro ou lá fora, não vão produzir em você uma espiritualidade melhor ou pior. Jesus, falando àquela mulher, nos fala também. E a mensagem de Jesus é: busque a essência e não a aparência. A aparência, por vezes, se torna mais importante do que a essência. Nós vamos fazendo a mesma coisa sempre. E quando o tempo passa, nós nem lembramos mais porque fazemos daquele jeito. É mais ou menos como a receita da vovó. Você conhece aquela história em que uma jovem, preparando-se para se casar, pediu à sua mãe que a ajudasse a fazer um livro de receitas. Então a mãe disse: olha, a primeira receita é a carne de panela da vovó. Ah, é verdade, que delícia, como é? Olha, 4 tomates, 1 cebola inteira, isso, aquilo. Compre uma peça de colchão mole, corte no meio e use apenas a metade. Muito bem, ela escreveu tudo certinho. Depois de casada, fez a receita da vovó. E o marido ficou mais seguro, porque a comida estava boa. Um dia, ela encontra com a vovó. Diz: vovó, aquela sua receita, olha, funciona mesmo. Como a carne fica boa. Só me responda uma coisa, vó. Por que a gente tem que comprar uma peça inteira e cortar ao meio? E a avó então explicou: ah, filha, é que lá em casa eu só tinha panelas pequenas. Nenhuma cabia uma peça inteira. Então eu fazia metade um dia, metade no outro. É por isso. Irmãos, as panelas crescem. Mas por vezes a receita está na mente.
A origem de tudo já se perdeu. Mas nós continuamos a ter a mesma representação religiosa, como se ela fosse mais importante do que a nossa essência, do que a nossa sinceridade na adoração, do que a própria palavra de Deus ao nosso coração. O que esse texto da palavra de Deus pode nos ensinar sobre as questões estéticas da religiosidade? Primeira lição: as preocupações estéticas nos ajudam a fugir da realidade da vida. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Jesus começou a conversar com aquela mulher. Ele pediu água, depois ele diz que ele próprio é a água da vida. Aquela mulher começou a ficar empolgada. Eu quero essa água para mim, Jesus. Então vá. Vá e chame o seu marido. Não, eu não tenho marido. Verdade. Você não tem marido. Você já teve vários homens na sua vida. Vários maridos. Mas o que está com você agora, ele nem é teu marido. Muito bem. Aquela mulher levou um susto. É o susto que nós levamos também quando a palavra de Deus e quando o Espírito Santo, usando a palavra, parece chacoalhar a gente. E parece dizer assim: acorde para a realidade da adoração. Acorde para a realidade da vida cristã. Acorde para a realidade que o seu estado de vida é muito importante. E quando Jesus fala sobre a vida daquela mulher, o que ela imediatamente responde? Ela diz assim: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Que fujona! Quando Jesus começa a falar sobre a realidade da vida, sobre a essência da vida, ela rapidamente se esconde atrás de imagens, atrás de lugares. Em vez de ela falar assim: Senhor, é verdade, a minha vida tem sido um atraso, um fracasso, eu não sei lidar com relacionamentos, talvez eu tenha tido experiências de infidelidade, talvez eu tenha sido uma mulher muito ruim para o meu marido, talvez eu tenha buscado homens errados na minha vida. Em vez dela crescer num relacionamento com Jesus, ser curada, ser perdoada, ela rapidamente se esconde. Se esconde atrás de um lugar, um monte. Se esconde atrás de uma imagem. Se deve adorar aqui e não lá. Se deve fazer desse jeito, não daquele jeito. E a semelhança daquela mulher, essa estética, essa representação, ela esconde a verdade da nossa vida. Pessoas que ficam extremamente chateadas porque não se cantou, ou não se fez dessa forma, ou não se foi naquele lugar, mas não se chateiam com os seus próprios pecados. Não se chateiam com uma realidade de vida que vai além da estética religiosa. Um colega meu, pastor, foi visitar uma igreja no interior do Espírito Santo. Uma igreja estava sem pastor, ele estava de férias e foi lá pregar a convite daqueles irmãos. Então ele conta que quando terminou de ler a palavra de Deus, os irmãos em uníssono, sem ele estar esperando, os irmãos se levantaram e disseram: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele levou até um susto. Aí ele esperou o pessoal sentar e pregou. Depois a pregação teve um hino, ele orou. Quando ele terminou de orar, os irmãos se levantaram, assim, ensaiadinho mesmo.
E disseram juntos: agora despede em paz o teu servo, Senhor. E ele ficou achando aquilo tão curioso e perguntou: escuta, vocês ensaiam? Como é esse negócio? Aí um irmão da igreja explicou: não, é que nós tivemos um pastor aqui durante mais de 40 anos e todo domingo, quando ele terminava a leitura da Bíblia, ele dizia para nós nos levantarmos e falarmos aquela frase. E quando acabava o culto, ele também dizia para a gente se levantar e falar a segunda frase. Aquilo se transformou num elemento estético. Para eles, ir embora sem falar aquela frase é quase pedir para ter uma semana de azar. Porque aquilo foi incorporado. Aquilo se tornou muito importante. Parece que não dá para viver religiosamente falando sem aquilo. Nós seres humanos somos assim. Nós criamos um imaginário e aquilo passa a ser mais importante do que a verdade da nossa vida. Como está a sua vida? Creia que uma canção bonita não vai esconder a realidade da sua vida. Estar aqui dentro não vai resolver a realidade da sua vida. A nossa realidade é mais importante do que as formas, do que as representações que nós temos da nossa fé. Há coisas que fazemos que não significam muito, porque são apenas exterioridade. Não tem nada a ver com a nossa verdade de vida. Então, a primeira lição do texto é que preocupações estéticas nos ajudam a fugir da realidade. E Jesus nunca gostou disso. Em vários textos da Bíblia, nós temos uma exortação de Jesus, principalmente a um grupo que tinha essa característica, os fariseus. Veja o que Jesus disse a eles em Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Novamente em Lucas 11, 39, e o Senhor lhe disse: agora vós, ó fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Mateus 23, 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O nosso interior é muito mais importante. O interior é tão importante que Jesus Cristo morreu na cruz, não por formas, nem por lugares. Ele morreu na cruz por vidas. Quando o Senhor Jesus foi levantado na cruz, não havia nenhuma preocupação estética da parte dele. A preocupação era salvar, era perdoar, era transformar. Mas como é difícil nós lidarmos com áreas da nossa vida que precisam de transformação. Como é difícil olhar para o interior do copo. Por vezes o exterior do copo está muito bonito. Nós chegamos a colorir o exterior do copo, nós fazemos desenhos no exterior do copo, mas o interior do copo está sujo, como o Senhor Jesus disse. Mas como o exterior é bonito, as pessoas chegam até a elogiar. Como ele faz bem. Como é bonito
esse lugar. Ah, que som maravilhoso! Como ele se veste apropriadamente. Mas o interior está tão longe dessa fachada bonita que ficaria ainda mais bonita se estivesse próxima à realidade do coração. Como está o seu interior? Talvez você esteja escondendo atrás de algum elemento estético um interior nada bonito. Talvez você esteja escondendo um pecado por trás de canções bonitas. Talvez você esteja escondendo um problema familiar gravíssimo por trás de uma rigidez de atividades. Talvez você esteja escondendo uma corrupção no trabalho por trás de uma tradição religiosa. Jesus está muito preocupado com o seu interior. E creia, por melhor que eu cante, eu não consigo esconder os meus pecados de Deus. Por mais que eu venha a todas as atividades possíveis, eu não consigo esconder uma situação doméstica grave. Jesus está olhando a nossa verdade. Como está a sua verdade? É por isso que no verso 21 Jesus diz: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E logo mais em seguida, ele vai dizer: e a hora já chegou. Não é nem nesse lugar e nem nesse, mas aqui dentro. É a sua verdade de vida. Para tratar dos temas relevantes da vida, precisamos parar de nos esconder atrás de questões de menor importância. E as representações religiosas estão no topo dessas listas. O que você valoriza mais? Uma forma ou a sua verdade de vida? O que você valoriza mais? Uma vida santa diante de Deus? Ou uma tradição religiosa, seja ela qual for? Qual é a sua verdade? Você está se escondendo atrás de alguma fachada, seja ela qual for? Valorize mais a sua vida pessoal, o seu estado diante de Deus. Valorize mais a palavra, obedeça a palavra. Tenha uma vida mais santa diante de Deus. E aí, se sobrar espaço, você pode até se preocupar com uma questão estética aqui ou outra colar. Segunda lição que encontramos nesse texto é aquilo que chamamos de transitoriedade estética. Sons, lugares, cores e imagens não são sagrados, por mais que pareçam sagrados. Parece. Depois que você faz 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, aquilo parece ser sagrado. Parece que depois de 10 anos, em que todas as vezes em que eu vou orar, eu coloco as minhas mãos juntas ao peito, parece que essa forma é uma forma mais santa de orar. Pelo menos eu me sinto melhor. Eu me sinto mais perto de Deus. É assim. Existem questões na vida que são transitórias, mas nós as transformamos em perenes e permanentes. E elas chegam quase ao status do sagrado. E se eu elejo como sagrado qualquer coisa transitória, eu me transformo em um idólatra. O que é idolatria? A idolatria é você estabelecer
qualquer coisa, uma imagem, uma pessoa, até mesmo uma lembrança, o dinheiro, enfim, você transforma qualquer elemento em objeto de veneração. Isso é idolatria. E por vezes nós veneramos o quê? Lugares. Nós veneramos formas. Nós veneramos um jeito de fazer. E nós chegamos ao cúmulo de criticar o outro que faz de um outro jeito. Nós chegamos por vezes a um julgamento frio, porque aquela pessoa, pela minha estética, está fazendo as coisas de um modo errado. O certo é esse, mas onde está o certo, se não na palavra de Deus? A palavra de Deus diz o que é certo. E por vezes a palavra de Deus não diz nada sobre algumas questões estéticas. Sabe por quê? Porque elas são passageiras. Elas são transitórias. Elas mudam de lugar para lugar, de tempo para tempo, de cultura para cultura. O Senhor Jesus, na sua sabedoria, não perdeu tempo falando sobre aquilo que é transitório. Ele falou sobre as questões eternas. Ele falou sobre a verdade da vida. Ele falou sobre um coração temente a Deus e não sobre uma forma. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:14, nos lembra do perigo da idolatria, dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mas em vez de fugir, nós ficamos bem pertinho da idolatria. Nós não temos imagens, não tem nenhum santo aqui. Nenhum santo imagem. Tem santo pessoas, graças a Deus. Mas a idolatria necessariamente não precisa de santos. Nós podemos ter uma idolatria de formas. Podemos ter uma idolatria do jeito de fazer. E de repente a nossa veneração não está em como o coração diante de Deus tem uma realidade de vida. A nossa veneração está na exterioridade, que por vezes aparenta ser uma exterioridade que abriga um coração muito temente a Deus. Mas nem sempre é verdade. Eu ousaria dizer que alguém entrou nesse lugar hoje e exteriormente aparenta ser uma pessoa muito espiritual, mas antes de ter entrado aqui, brigou com alguém lá na rua, brigou com alguém da sua própria família, teve talvez um ato pecaminoso, mas quando entrou aqui, essa pessoa se sentiu mais pura, mais santa, mais próxima de Deus. Por quê? Porque ouviu alguns sons que ela venera e que lhe fazem bem. Ela viu formas, como esse banco azul que para nós virou já uma representação. Ela está num lugar, tem uma linguagem. Então essa representação, ela acaba se tornando mais importante do que deixar a sua oferta no altar, voltar para casa e falar: me perdoe, minha esposa, porque eu te feri hoje logo de manhã e fui grosseiro com você. É mais fácil. É muito mais fácil nós elegermos sons, lugares, cores e imagens como centro da nossa fé. Mas isso é idolatria. Porque qualquer coisa
que se torna mais importante do que o próprio Deus, é uma idolatria. E se você, meu irmão querido, não respeita a presença do Espírito Santo na tua vida, se você literalmente trata o Espírito Santo como um hóspede indesejado na sua vida, se você despreza a palavra de Deus, se você ignora a palavra de Deus, mas valoriza muito uma canção, um jeito, uma imagem, você está sendo idólatra. Porque Deus se tornou menos importante do que uma música, do que um lugar, do que algumas palavras religiosamente corretas. Toda estética é transitória. Passa. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, mas o que eu gosto mesmo é de ter uma vida que honre o nome de Jesus. É isso que nós temos que gostar. É essa a nossa prioridade. E aí nós podemos conciliar com imagens, com lugares, com cores, com sons, mas não o contrário. Porque naquele dia, quando você disse, eu não consigo adorar a Deus, porque o culto foi dessa forma, mas não disse, eu não consigo adorar a Deus porque eu estou em pecado, é porque o exterior se transformou em algo mais importante do que o seu interior. É interessantíssimo, irmãos, que nós temos essa carga estética tão pesada, que de repente, se uma sonoridade não nos agrada, nós falamos, eu não consigo adorar a Deus assim. Mas e os pecados que estão no coração? Nós conseguimos adorar a Deus com esses pecados e não conseguimos adorar a Deus com uma forma diferente? Ou em um lugar diferente? Ou levando em conta algo que um outro irmão talvez considere importante e eu não? Lembre-se, palavras de Jesus, não é nem nesse monte e nem no outro monte. A adoração que Deus espera é em espírito e em verdade. Ontem à noite, quando saí aqui do Internorte, liguei a televisão e estava passando uma propaganda de um grande ícone religioso que está sendo construído aqui na cidade de São Paulo, uma representação aumentada do Templo de Salomão. Muito bem. Eu não tinha assistido nada sobre aquele lugar, mas eu resolvi assistir. Então, um repórter dizia como se poderá entrar no Templo de Salomão. O que poderá ser feito lá dentro? Tirar foto nunca, filmar jamais. Afinal de contas, dizia o repórter, aquele é o lugar onde Deus escolheu morar. É assustador. É assustador. Mas você não precisa ir no Templo de Salomão. Basta ir às suas próprias imagens. Basta ir às suas próprias representações. Basta ir àqueles ícones que você construiu depois de 10, 20 ou 30 anos de vida cristã e eles se transformaram mais sagrados do que o próprio Espírito Santo que habita em você. Deus escolheu viver onde? Aí e aqui. Não no prédio, não na forma, não no jeitão, não na estética. Ele escolheu viver em mim e em você. E isso, irmãos, nos dá um dinamismo fora do comum. Sabe por quê? Porque é muito difícil, talvez, quebrar uma parede. Mas não é tão difícil colocar dons, talentos, criatividade, inteligência a serviço do Senhor. Você é um templo ambulante.
Você é a manifestação viva do Deus vivo. Os ícones, eles não são vivos. Por mais belos, por mais representativos. Entrar na Capela Sistina não vai te trazer uma espiritualidade maior do que entrar aqui. Ou do que entrar no barraco da irmã fulana que está fazendo um culto a Deus. Tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Mas o perene é a tua alma, que se encontrará com um Deus vivo. E que entoará louvores a Deus por toda a eternidade. Isso é mais importante. Sons, imagens, cores e lugares passam, são transitórios. Mas a sua alma é eterna. Ela é de fato mais importante. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2, 16 a 17, ele usa uma imagem muito interessante. Ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, tudo representações, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Que imagem bonita. Sombra. A sombra, ela não é mais importante do que aquela imagem aqui, do que aquele ser, do que aquela forma que quando recebe a luz, forma a sombra. A sombra não é a verdade. A sombra é um reflexo. Por vezes, nós queremos muito a sombra. Queremos só a sombra. Nos contentamos com a sombra. Sabe quem se contenta com a sombra? Há muitos, dentre eles, os romeiros. Você já viu um romeiro? E alguns aqui já foram romeiros. Que dedicação, irmãos. Que dedicação. Eu vi uma romaria muito de perto, na cidade de Aparecida de Goiânia. Olha, é invejável a veneração daquelas pessoas por uma sombra, por um lugar. Eles não cultuam Deus vivo, mas cultuam a sombra. Alguns deles andam quilômetros a pé, chegam com os pés cheios de sangue, cortados. Alguns vão se batendo em meio ao caminho. Uma estética religiosa fortíssima. Eles vão cantando em caravana. Tudo por uma imagem, por um ídolo. Nada pelo Deus vivo. De certo modo, se não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de fazer as mesmas coisas. Tão perto de uma forma, mas tão longe de Deus. Cuidado para não transformar em ídolo aquilo que é transitório. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ninguém. Nenhuma forma. Nenhum lugar. Somente a palavra de Deus. E não cores, sons, lugares ou imagens nos dão garantias sobre a nossa vida e fé. Não se prenda ao que é transitório, dando a ele mais valor do que ao próprio Deus vivo. Terceiro, a essência e não a aparência devem nos dirigir na vida espiritual. Voltamos ao mesmo texto, mas a hora vem, agora chegou a hora, é o que Jesus diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A essência e não a aparência é que devem nos dirigir.
uma determinada igreja nos Estados Unidos, com uma fachada bem diferente. Era caminho de uma família. Eles não eram cristãos, não tinham nenhum pano de fundo cristão. Todos os dias eles passavam em frente da fachada daquele prédio, que até então eles não sabiam que era uma igreja. Havia do lado de fora do prédio, na fachada, um grande peixe. E então eles, que passavam ali mais ou menos no horário em que as pessoas estavam saindo, tiveram a impressão que aquela era uma academia ou uma escola de natação. As crianças diziam: pai, um dia o senhor tem que trazer a gente aí, porque olha como as pessoas saem felizes. Esse pessoal gosta de nadar mesmo, olha que multidão sai quando a gente está passando aí. Um dia eles resolveram visitar a academia, saber quanto custa. Aí chegaram e descobriram que era uma igreja. E ficaram muito entusiasmados, porque um pouco mais à frente havia uma outra igreja, mas com cara de igreja. Porque a representação religiosa que ficou na mente das pessoas é que um edifício de igreja precisa ter torre, não é? E o outro prédio tinha uma torre. Só que eles perceberam que as pessoas que saíam dessa igreja, que eles pensavam que era academia, saíam felizes conversando, e as que saíam lá da igreja saíam muito sérias. Eles foram na academia porque as pessoas chamaram mais a atenção. Sabe, queridos, nós, pelas nossas representações, por vezes esquecemos o grande poder que há em nós, através do Espírito Santo de Deus. Não é o lugar exatamente, mas é como você se comporta. É como você trata. É como você lida. É como o Espírito Santo de Deus age em você e te faz uma pessoa diferente. Ou seja, é a essência e não a aparência. Por isso Jesus diz à mulher, e aquela mulher deve ter ficado muito chateada: não é nesse lugar aí onde você diz ser o lugar de adoração, mas também não será Jerusalém. Por isso que toda disputa por aquele pequeno pedaço de terra é uma disputa em vão. Porque Deus não está mais naquela terra. Ele está nessa terra. Nessa. Ele está no coração. Um pastor que conheci na Convenção Batista agora em Jundiaí, estava me contando que uma de suas filhas estava com um aparente resfriado, mas na verdade ela estava com uma enfermidade bem grave. Mas foi tratada como se estivesse resfriada durante mais de 2 meses. Muito bem. Quando descobriram o problema de saúde, ela já havia perdido metade dos seus pulmões. Irreversível. Ela agora respira apenas com a metade do pulmão. Então, muito chateados, foram ao hospital que atendeu a filha deles várias vezes. E um dos médicos falou: meu senhor, eu não tenho culpa. O problema é que o nosso raio-x está com defeito. E nós só descobrimos depois de alguns óbitos. Então fique feliz porque a sua filha não veio a óbito. Mas ela já perdeu metade da sua função pulmonar. Um raio-x com defeito, que não consegue detectar que é uma doença pulmonar. Um médico, talvez,
que confiando num raio-x com defeito, não foi mais atencioso ao ouvir os sons do pulmão. Às vezes o nosso raio-x está com defeito e a gente não percebe graves enfermidades espirituais escondidas atrás de uma estética. A nossa essência é mais importante do que a aparência. Creia nisso. É por isso que todos os símbolos bíblicos anteriores a Jesus, tabernáculo, altar de sacrifício, monte, templo, eles já serviram para o seu fim. A partir de Jesus é a vida com Jesus e não a vida com as coisas que realmente importam. Se a sua vida espiritual depende muito de coisas físicas, de lugares, de uma estética, de um jeito, cuidado. Talvez você esteja dependendo pouquinho de Jesus e mais de coisas. John Frame, no livro Em Espírito e em Verdade, escreveu que Deus não quer que escondamos a nossa realidade de vida por trás de qualquer ícone religioso. Deus quer um relacionamento baseado na verdade. A beleza da vida espiritual está na atitude e não em canções ou templos. E cá entre nós, existem lugares religiosos lindíssimos, não só protestantes. Existem lugares que foram erguidos de uma maneira assim muito especial, como locais de veneração. Eles são visitados no mundo inteiro. O Templo de Salomão será um lugar de veneração, um lugar de visita. Você vai pagar R$45 para pegar uma caravana e entrar sem celular, bem vestido, num lugar. Mas que impacto isso terá na sua vida espiritual? Isso fará de você um melhor crente? Fará de você uma pessoa mais honesta? Fará de você uma pessoa mais sincera? Fará de você o melhor pai, marido, esposa? O que um ícone pode fazer por você? Nada. O que Jesus pode fazer por você? Tudo. Então, se há na sua vida algo mais importante do que Jesus, coloque de lado e erga Jesus como centro da sua vida espiritual. Não se torne um guardião da estética religiosa. Todos nós corremos esse risco. O guardião da estética religiosa é o soldado que quer manter determinadas imagens, cores ou locais, mas pouco se preocupa com a sua própria vida com Deus. Todos nós teremos grandes surpresas por causa da estética. Ainda bem que lá no céu chegaremos já com o corpo transformado. Ainda bem que no céu não entra pecado, então ninguém terá um pensamento maledicente no céu. Porque se isso fosse possível, nós diríamos: Senhor, por que aquela pessoa não entrou? Como ela não entrou? Não é possível que ela não tenha entrado. Senhor, ela guardava tanto. Um lugar, ou uma forma, ou um som. Como ela não entrou? Ela chegou até a falar em teu nome. E o Senhor Jesus dirá o quê? Simplesmente eu não a conheço. E por que não conhece? Porque o que nos faz cristãos não é o que cantamos. O que nos faz cristãos não é o lugar onde estamos agora. O que nos faz cristãos não é um nome numa membresia de um hall de igreja. O que nos faz cristãos não é fecharmos os olhos e falarmos uma oração bonita. O que nos faz cristãos é nos entregarmos ao Senhor Jesus como Salvador, Mestre e dono da nossa vida. O que nos faz cristãos é o fato do Espírito Santo de Deus viver em nós e nos fazer melhores para o próprio Deus. O que nos faz cristãos é termos abandonado a velha vida
e em Cristo Jesus agora estarmos num novo caminho, pautado na palavra de Deus. Um cristão estará em lugares, usará sons, cores e formas. Mas o mais importante será a essência. Quem ele é diante de Deus. Qual é o centro da sua atenção? Sua vida espiritual gira em torno do quê? A nossa vida precisa girar em torno de Jesus Cristo. Sairemos por aquela porta daqui a pouco e algumas representações ficarão aqui dentro. Algumas pessoas, acredite, só ouvirão os sons que nós ouvimos num culto durante esse período aqui de 1h30. Durante a semana, elas ouvirão outros sons. Algumas pessoas só terão uma representação religiosa, como fechar os olhos e apertar as mãos em devoção aqui dentro. Durante a semana, não farão isso. Alguns orarão só aqui dentro. Alguns terão assim um momento de aparente busca a Deus aqui dentro. Mas lá fora não haverá estética nenhuma. Eles serão quem eles de fato são. Serão desonestos, serão maus maridos ou esposas ou pais, serão mentirosos, falarão mal dos outros, usarão o artifício do jeitinho brasileiro para passar a perna em alguém, porque lá fora é o lugar da verdade, a nossa verdade. Quando abrirmos a porta da nossa casa, nós nos sentiremos mais à vontade para sermos quem nós de fato somos. Vamos erguer a voz, vamos ser frios, vamos ser indiferentes, vamos dar um mau exemplo para os filhos. Vamos? Eu espero que não. Espero que tudo isso seja uma suposição que não acontecerá. O que eu espero mesmo é que a sua representação religiosa, seja ela qual for, seja apenas uma sombra, e que a sua verdade seja uma vida autêntica com Deus. Que essa seja a verdade. Não adianta se acostumar com imagens, cores, locais ou sons. Você pode se acostumar com qualquer coisa, boa ou ruim. O importante é que você seja, de fato, um cristão. Termino com uma história que talvez você tenha lido como eu li, e eu fiquei impressionado. A história de Meni Menita, um indiano. Em 1989, com toda a violência que eclodiu na Índia, Meni tomou uma decisão: eu vou andar de costas até que a paz seja inaugurada na Índia. Ele andou de costas por 25 anos. Sabe o que é isso? 25 anos. Esse é o Meni. 25 anos. Muito bem. Meni é um lojista na província de Tamil Nadu. Ele tem uma loja de eletrônicos. E em entrevista ao jornal Daily Mail, ele declarou o seguinte: caminhar normalmente para mim hoje é um desafio. Minha mente se esqueceu de como fazer isso. Agora me sinto mais confortável em caminhar de costas. Eu fiquei impressionado. Se um homem é capaz de se acostumar em andar de costas e de se sentir melhor assim, é sinal
que nós precisamos tomar cuidado com o nosso potencial em nos acostumar com uma coisa e de repente fazer dela algo mais valoroso do que a nossa própria vida com Deus. Que Deus seja o que temos de mais importante na nossa espiritualidade. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome de Jesus. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber, sobre os bens, riquezas e poder. Levou meus pecados, todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que todos perdoou. Pensou
Jesus me salvou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor olha a nossa verdade. Num primeiro momento, Pai, isso é muito difícil para nós. É muito difícil saber que o Senhor não olha como homem. O homem que se prende apenas ao externo, tu olhas o nosso coração. Mas nós te agradecemos, Pai, porque isso nos dá a chance de vivermos uma vida autêntica, a chance de te buscarmos, não apenas num sentido de fachada, de exterioridade, mas a chance de te buscarmos como um Pai que nos ama, que nos perdoa e que nos ajuda a curarmos as nossas feridas, a perdoarmos os pecados, a termos uma vida nova, diferente. E é isso que queremos, Pai. Nós queremos que o mundo olhe para nós, para cada um de nós, e veja não apenas uma representação religiosa, mas vejam em nós discípulos de Jesus. Vejam em nós pessoas transformadas por Jesus. Pessoas que têm uma história de vida, onde a marca de Jesus Cristo fez toda a diferença. Pai, eu peço por aqueles queridos que talvez estejam vivendo dramas terríveis na vida. Aqueles, ó Pai, que se escondem por trás de alguma estética religiosa, porque talvez tenham vergonha de assumir a sua verdade. Mas, Pai, nós cremos que o Teu Espírito Santo é o nosso ajudador. E nós pedimos ajuda. Ajuda para abandonar erros e pecados. Ajuda para que a nossa mente seja transformada. Ajuda para que haja em nós uma disposição em te servir de verdade. Ajuda para que em nome de Jesus toda a estética seja de fato uma sombra que nem pode ser comparada com a grandeza de um relacionamento com Jesus. Pai, abençoa-nos, nós queremos ser autênticos e te adorar em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite a isso, pela Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sente-se um minutinho e quero agradecer a todos os irmãos voluntários, desde recepção, guardiães, o pessoal lá do som e imagem, o pessoal da cozinha, pelos 6 dias de trabalho, desde a segunda até ontem com o Congresso Internorte. Muito obrigado a todos os voluntários. Agora, sexta-feira que vem e sábado, nós temos mais um congresso, que é o Congresso de Jovens da nossa associação, Congresso Interação, e eu vou precisar de novo de vocês. A Copa bagunçou a nossa agenda, nós nunca temos assim congressos na mesma semana, mas coincidiu. Então, quando você lembrar daqueles 7 gols, se motive a trabalhar para Jesus, tá certo? É a melhor coisa que nós fazemos. Peço que você ore pela situação no Oriente Médio. Você tem lido uma série de coisas, críticas, enfim, há uma série de comentários. Irmãos, nós cristãos somos pela paz. Descobrir quem está certo ou errado nem sempre promove paz. Às vezes promove mais guerra. É o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Ore pela paz. Que Jesus, que nasceu naquela região como príncipe da paz, de alguma forma interfira em todos os atos ali de guerra que a gente tem visto nos últimos dias. E como você está orando já pela paz, ore
pela água. Irmãos, crente pode pedir para chover. Peça. Porque se não chover, nós vamos ter graves problemas. Então, leve a sério isso. Não é uma brincadeira. Isso é muito sério. O dono de cada uma daquelas nuvens é Deus. Se Deus quiser, Ele pode abençoar a nossa cidade com chuva e nós, servos de Deus, vamos pedir por isso. Próximo domingo é o primeiro domingo de agosto, é o domingo da família. Nós não teremos classe única aqui, mas o próximo domingo, nos 2 cultos, estaremos falando sobre família, o papel da mulher dentro dos planos de Deus. E o último aviso, ontem quem esteve aqui no Internorte assistiu o coro da faculdade cantando sobre a regência da irmã Heloísa, toda feliz. Quando acabou aqui o culto, fui até a Heloísa, falei: Heloísa, manda um abraço para sua esposa. Ela falou: ele está ali, ele estava sentado bem ali no cantinho. Fui lá, dei um abraço nele, foi o último abraço. Ele saiu daqui, teve um AVC e morreu. Então foi bem traumático, bem traumático. Vamos pedir a Deus pela Heloísa, por seus filhos e pela igreja. O Marcos é pastor. Hoje pela manhã a gente fez aí uns contatos. O pessoal está muito assim, abismado como nós ficamos. Saíram daqui, foi o último culto, numa outra igreja, nem foi na igreja dele. Então orem por essa família querida. E agora que você vai para casa, antes de ir, dá um abraço caloroso em quem estiver aí perto. E às 18h nos reencontramos para louvar e bendizer o nome de Jesus. Vá na paz de Jesus, que Deus te abençoe muito. Um domingo feliz com a sua família, onde você estiver. É mesmo.